Sejam bem-vindos ao quarto Chuicast e hoje eu vou entrevistar a doutora Giovana Bodnar, que está aqui com a gente na Clínica Chui, e ela também vai ser palestrante do Chui Summit. Não vou dar spoiler, mas a Gi vai falar muita coisa e ela vai falar também sobre transição de carreira, que é o nosso grande foco aqui do Chuicast. É um prazer estar aqui participando hoje desse Chuicast com você, desses episódios, agora finalizando aí desses episódios. Oi para todo mundo que está assistindo, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio, ou enfim, ao nosso episódio do Chuicast. Então vamos bater um papo aqui hoje sobre essa questão de transição de carreira, como foi. Eu sou biomédica, também sou, né, me apresentando um pouco, então eu sou biomédica, também fiz faculdade de administração, então eu tenho 2 graduações, biomedicina e administração. Fiz mestrado e doutorado em microbiologia. Inclusive, a Gi foi minha veterana em tudo. Eu conheci ela muito antes da estética, muito antes de eu entrar na estética. Então, eu sempre vi a Gi como uma pessoa de autoridade, assim, né? Porque, enfim, o conhecimento é uma bagagem que ela tem enorme. E ela, além de fazer biomedicina, ela fez administração, fez mestrado, doutorado. Gi, o que mais você fez? Especialização. Fiz especialização, fiz 2 especializações antes de entrar no mestrado e no doutorado. E aí depois eu fui depois de já estar trabalhando na área como professora universitária, eu fui fazer a pós-graduação em biomedicina estética. Então, se tem alguém que sabe, é a Gi, gente. Então, já começando, eu vou já engatilhar a primeira pergunta. Gi, você não queria estética desde o início, né? Você, igual eu, a gente foi no meio do caminho. Assim, exato, né? Mas eu acho importante falar isso, porque na verdade, quando eu me formei... vixe, agora eu vou entregar a idade, gente. Não façam contas, por favor. Por isso que agora eu tô na área da estética. Mas enfim, quando eu me formei em biomedicina, a área da estética ainda não era uma habilitação do biomédico. Então, não era uma realidade, né? Falava-se muito na parte de análises clínicas, mas eu terminei a Biomed sabendo que eu não queria para a área das análises clínicas, né? E essa vontade de ir para a área da estética, ela começou quando eu já estava ali no mestrado, no doutorado. Então começou essa habilitação da biomedicina estética, se não me engano foi em 2014, né? Que acho que foi pelo o conselho, registrado pelo nosso conselho. Mas nessa época eu já estava já tinha começado, já estava finalizando meu mestrado, indo para o doutorado. E até eu lembro que por essa época eu até cheguei a ver para fazer uma pós-graduação, logo que eu tinha finalizado o doutorado, se eu não me engano. Mas não deu certo, né? Eu tinha recém voltado também dos Estados Unidos, que eu fiz um ano de doutorado de sanduíche nos Estados Unidos. Estava terminando o doutorado, mas queria ali explorar outras áreas também. Como, né, eu acho que também é muito legal comentar, todo mundo que às vezes termina a graduação, a gente espera que o que a gente vai encontrar é o trabalho dos sonhos, o mercado de trabalho está super aberto, a gente vai encontrar a nossa vaga. E pra mim essa não foi a realidade, nossa, como pra muitos. 99% das pessoas. Exato. Assim, sai e fica perdido. Sai e fica perdido. E eu realmente saí e fiquei totalmente perdida. De futuro da nação para problema social. Exato. Desempregado. E aí, principalmente, eu acho que depois que eu finalizei o doutorado, tinha mais um ponto, né? Porque muitas vagas que eu aplicava, o que eu ouvia era: você é super qualificada, né? Você é o overqualified, né? Que a gente falava lá nos Estados Unidos. Então isso era uma coisa que, né, pegava um pouco também. E aí, sempre gostei muito dessa parte também de estética. Eu tenho uma tia que ela foi esteticista, né? Ela veio a falecer no começo desse ano. E eu lembro que ela que veio me falar. Ela falava assim: você viu que agora biomédico pode atuar na parte da estética também? Você já pensou em atuar nessa área? Então eu sempre cresci, né? Sempre ouvindo ela falar muito dessa parte de estética. E pra quem não sabe, eu acho que poucas pessoas sabem disso, não sei nem se você sabe, mas eu cheguei até a fazer maquiagem
Eu não Eu sabia. maquiava. Então, eu sempre fui muito nessa. Eu que fazia as minhas maquiagens, e aí minhas amigas pediam, aí tinha festa, formatura e tal, E você casamento, e aí eu fazia, então eu maquiava em casa ou na casa das gente, outras então, pessoas. querendo ou não, mesmo não, você tava estudando, mas não estudando pra isso especificamente, você tinha a ver estética em você? Tinha. Uhum. Digamos assim que eu tinha. Sempre gostei um pouco de. Um pouco não, gostei bastante até de saber sobre produtos, né? Cuidados e tal. E então quando eu, nesse meio de tempo ali, finalizando o doutorado já, eu falei, bom, vou tentar a pós-graduação. Que eu acho que foi mais ou menos na mesma época também que você já estava fazendo a pós. Uhum. Você lembra que até no laboratório a gente comentava bastante sobre isso, algumas pessoas, Sim. talvez fazer. Só que acho que na época, se eu não me engano, não tinha aqui em Londrina, ou os horários não batiam, ou tinha mais fora. Eram poucos lugares que tinham. E era tudo presencial, então tinha toda essa questão. Mas não deu certo. Logo que eu finalizei o doutorado, não deu certo fazer essa especialização. Não tinha aquele boom ainda, né? Que tem Não, hoje. não tinha. Isso foi antes da pandemia também, né? Então, acho que esse boom da estética ele surgiu no pós-pandemia, né? Ou durante a pandemia, na verdade. E logo um ano depois, nem um ano depois que eu finalizei o doutorado, eu me mudei para Curitiba a trabalho. Então, eu me mudei para seguir a carreira como docente lá. Então, a ideia da pós-graduação também já ficou para trás. Nessa parte, eu falei que eu nunca dei aula no presencial para estética, mas nessa parte, quando eu estava atuando, quando comecei a carreira de docente em Curitiba, eu fui tutora eletrônica de disciplinas online do curso de estética. Então, pro curso de estética, eu atuei em algumas disciplinas. E foi então, era a única experiência até então que eu tinha, né? Mais próximo da estética. E aí passou pandemia e tudo mais, enfim, perdi o emprego, como muitas pessoas também. Entrei para minha segunda, né? Fui trabalhar na minha segunda formação, né? Minha segunda graduação. Então, trabalhei como coordenadora administrativa de pesquisas em um centro de pesquisas clínicas. E depois me chamaram novamente para voltar a dar aula na Universidade Positivo, então eu fui daí como professora do presencial, e ali foi quando começou. Eu sentia já essa necessidade pessoal, porque já tinha, né, tentado uma vez. Durante essa época aí que eu já iniciei a carreira de docente, eu tentei também fazer uma pós-graduação em estética, mas na época não fechou turma. Então, lá em Curitiba? Lá em Curitiba, isso, pela Universidade Positivo mesmo, então, lá em Curitiba. A Gi, você fez graduação, mestrado e doutorado aqui? Tudo em Londrina. Parte do seu doutorado foi nos Estados Unidos? Isso. Aí você foi para Curitiba e você trabalhou dando aula, depois como administradora na área da saúde e depois graduação dando aula de novo, né? Exatamente. E depois fez a pós-graduação lá em Curitiba. Quando eu resolvi fazer a pós de estética, a Má já estava nessa área. Então você já estava, né, com consultório, você já estava consolidada na área, na sua carreira de estética. E aí, pra mim, uma das profissionais que me inspirou a seguir nessa área foi a Marcele. Então, nada melhor do que eu perguntar pra ela, e eu enchi muito o saco dela, gente. Eu perguntava mesmo. Aí eu falei, Má, o que você acha? Eu tenho pós, você me indica alguma pós-graduação, você tá nisso, né? Sigo nessa área, não. E ela me deu várias dicas. Tanto que um dos primeiros cursos também que eu fiz foi com você. E eu vi muito a veia da Gi, tipo, de docência, e também o fato de vir da pesquisa é um passo à frente, né? Pra quem tá dentro da estética. Porque o pessoal da estética é só querer fazer. E não é bem assim. Você tem que estudar atrás disso. Tem muito estudo. E quanto mais você estuda, mais você entende o que você tá fazendo no seu paciente. Então eu percebi isso na Gi. Eu falei, Gi, só vai porque você vai dar muito certo nessa área. E como que foi esse passo pra você efetivamente decidir essa transição de carreira? Acho muito legal falar isso também, porque talvez, né, muita gente que tá assistindo aí está com essa mesma dúvida, né? Claro que cada um vai sentir esse momento e essa necessidade. Mas pra mim, eu escutava muito com quem eu conversava e que já tinha feito essa transição, enfim, já tinha uma história parecida com a minha, de que uma hora eu ia ter que me decidir.
por ou, né, tá completamente me dedicando à docência ou estar completamente me dedicando à estética. E eu acho que isso também, eu sou uma pessoa que eu me jogo muito de cabeça, né, em tudo, sou bem focada e tal. Então, o que eu sentia era que eu não estava conseguindo me dedicar 100%, nem a uma coisa e nem a outra. Então, pra mim, esse foi o passo. Eu senti que era a hora de eu tentar arriscar, né? E decidi ir pra uma coisa nova. E que eu tava gostando tanto. E que tava fluindo e dando certo. Porque eu acho que é uma coisa também assim, né? Se às vezes não tá indo, não tá dando certo, você descarta, exato. E não foi isso que aconteceu. Então, chegou o passo, chegou no momento. E aí eu senti. Eu parei, olhei como estava a minha vida e eu vi. Financeiramente, eu conseguiria fazer aquilo naquela época, né? Então eu tinha já um preparo financeiro e tal, então talvez essa bagagem como administradora me ajudou nisso também. Com certeza, porque pra mim eu só fui. Eu acho que tem muita gente até, né, que pensa e você se joga de cabeça e a hora que você vê, você tá sem grana e fala, e agora, né? Então, apesar de ser muito determinada, focada, mas eu também sou pé no chão. Enfim. Então essa foi uma das decisões e aí eu percebi, eu falei, bom, eu preciso agora me focar ou uma coisa 100% ou outra. Então essa ideia começou a amadurecer e não foi também da noite pro dia, né? Então eu fui pensando até que eu cheguei e decidi por essa transição efetivamente, que eu assinei a carta de demissão, digamos assim, demorou cerca de 1 ano, mais ou menos. A gente fez uma caixinha de perguntas Uhum. e teve algumas perguntas que se encaixam agora perfeitamente Se encaixa. nesse momento. Eu né? acho legal trazer também o que o pessoal perguntou, o que eles trouxeram. Então, se eu estou gostando da nova carreira. Eu acho que dá pra perceber que sim. Tá pra palestrar, congresso, tá com a Exato. gente. Né, a carreira ela vai se deslanchando e vão aparecendo oportunidades e abrindo portas. E eu tô amando, eu consigo fazer algo que eu gosto muito. Nunca achei que eu fosse lidar, gente, direto com o paciente, tá? Eu também. Não achava isso. Mas até porque sempre, né, no começo falava, ai, biomédico é aquele que fica por trás das câmeras e tal. E hoje a gente tá ali, né? Nossa, Lado a lado. biomédico, quando eu falei, nossa, biomédico ia ficar atrás no laboratório sem falar com ninguém, eu falei, é isso que eu quero. Não, a gente aqui. Enfim. Então, e essa história mostra, né, a transição da Gi mostra que quando você quer, você consegue. Ela deixou tudo pra trás. Deixou tudo, querendo ou não, tudo bem, a família dela é daqui, mas ela já tinha uma vida lá, com certeza. Ela tinha vida, tinha amigos, enfim, tá tudo lá. E fazer essa mudança exige muita coragem. Exige. A Gi foi muito corajosa e exige, claro, além de um planejamento, organização, eu acho que você tem que ser muito bravo para enfrentar os medos. E a Gi fez isso. Então, se você tem coragem, você consegue. Coloca Ou o pé na até se capa. você tem medo. Você tem medo, vai com medo Mas mesmo, eu porque acho que é no medo que a coragem vai te impulsionar. Exato, a coragem só existe porque o medo tá ali. É. Então, porque sem medo, você não tem a coragem, mas você superar esse medo é uma coisa muito brava de se fazer, Gi. Você foi muito brava. Obrigada. É verdade. É muita admiração. Obrigada. E Eu acho que você pontuou algumas coisas legais aqui, então. Se planejar, né? Se planejar pra fazer essa transição. O medo e a coragem, porque os dois vão aparecer. O medo ele vai vir muito antes, né? E tudo vai dar medo. Tudo que exige, acho que uma grande decisão, um passo ali, vai te dar medo. E aí, aproveita a pontinha de coragem que for e vai. Outra coisa muito importante é dedicação e estudo. Exato. Se você tá ouvindo esse podcast e você tá numa carreira que não te completa totalmente e te prende no sentido de ter que trabalhar muito, enfim, eu tô pensando em várias pessoas que eu sei que estão passando por isso. Farmacêutico que trabalha em farmácia, mas quer transicionar para a área da estética, mas está com medo de perder o dinheiro que ganha fixo na farmácia e não conseguir se consolidar depois. Toda transição, todo começo vai ser difícil, mas vai compensar. Se o risco, se imaginar você lá na frente trabalhando com isso te traz felicidade,
o risco vale a pena. A farmácia tá ali, o teu trabalho tá ali, volta se precisar. Tá? E com certeza não vai voltar, porque se você se arrisca pro que você quer, o negócio dá certo. Tá? O negócio dá certo. Você vai botar todo o esforço naquilo que você quer pra você e o negócio dá certo. A recompensa vem. A recompensa vem. A recompensa vem. Eu sentia que eu tava me afastando de muita coisa que pra mim é, na verdade, o essencial. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito ligada a Deus. Deus é fundamental, importantíssimo na minha vida. Só que eu tava colocando o trabalho antes disso. Eu tava colocando o trabalho antes da minha família, o trabalho antes de Deus, o trabalho antes de... E eu falei, cara, alguma coisa não tá certo aqui. Vamos ter que colocar em ordem novamente esses pratinhos aqui, equilibrar tudo. Então, hoje eu consegui parar e pensar, bom, e é isso que você comentou, do dinheiro, gente, eu sei, e tá tudo bem, se pra você isso é o mais importante, né? Cada um tem um estilo de vida, mas eu ganhava um salário bom, e aí eu resolvi abrir mão, porque eu falei, eu sei que no começo, na estética, eu não vou começar ganhando o mesmo que eu ganhava. Falei, mas isso vai um caminho, outras coisas vêm. Hoje eu ganho qualidade de vida. Que talvez pra mim, que pra mim tem uma riqueza de um significado muito maior do que o valor financeiro. Né? Não que não precise, lógico que precisa. Mas algumas coisas, era aquele negócio, às vezes é melhor você deixar de gastar em remédio do que, enfim, investir em você. Investir em você. Qual que é o seu propósito e o seu sonho? Propósito e sonho. Boa. Essa o meu propósito, bom, eu acho que pensando tanto na minha parte profissional quanto pessoal, que eu comentei lá atrás, que eu queria passar esse conhecimento que talvez, né, eu não tivesse tido em algum momento ali da minha carreira. Então, meu propósito é ajudar outras pessoas. Com conhecimento. Com conhecimento e com serviço. Então, servir e ajudar outras pessoas. Meu sonho, sempre eu coloquei os meus sonhos profissionais antes dos meus sonhos pessoais. Então, a minha carreira sempre estava em primeiro lugar. E eu conquistei muitos desses meus sonhos. Então, eu queria fazer faculdade, eu fiz faculdade. Eu queria fazer mestrado, doutorado, eu fiz mestrado, doutorado. Eu queria morar 1 ano nos Estados Unidos fazendo doutorado, eu fui pra fora e eu fiz isso, palestrei fora, enfim. Viajei, tive várias conquistas, né? E muitas dessas do lado profissional, principalmente. Aí queria dar aula, ser uma professora reconhecida, realizei esse sonho. Então, hoje eu sinto que o meu lado dos meus sonhos pessoais, eles estão falando muito mais alto. Então, eu sonho, né, em ter uma família. É isso aí. Em poder, com a minha carreira, ajudar outras pessoas, né, despertar esse interesse de se cuidar cada vez mais. E às vezes eu enxergar aqui dentro que a gente precisa também, parar um pouco e enxergar. Mas o meu sonho é isso, ter a minha família, casar, ter filhos, enfim. Gi, eu me vejo muito nisso também. Eu não sei se é da nossa geração, o que é, mas a gente, mulher, quer ser independente financeiramente, e a gente põe a carreira na frente de tudo. Eu também, eu sinto muito isso que eu quero. E hoje eu percebo que não é exatamente isso que eu quero. Que eu quero qualidade, liberdade, enfim. E a gente tá trabalhando pra isso, tá? Exato. Não é que a gente vive uma vida assim, mas a gente trabalha a ponto de que a gente possa conseguir tudo isso, né? Eu acho, que se a gente trabalha na área da saúde, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Sim. Então, como que a gente não vai ter tempo para cuidar da nossa saúde? Então, a gente colocar a nossa saúde também. Como é que eu vou falar para você, para as outras pessoas que ela tem que cuidar da saúde se eu não tô cuidando? A Gi, ela vai palestrar no nosso congresso, CS 2025, e eu queria que você, Gi, desse uma palhinha do que você vai falar no congresso para chamar mais gente aí que tá assistindo e não se inscreveu ainda. Gente, vamos lá, hein? Vocês estão perdendo uma oportunidade de vários profissionais falando sobre temas aí distintos e que com certeza vão agregar muito para a carreira de vocês. Conhecimento, gente, nunca é demais. Então aproveitem.
eu vou falar pra vocês tanto dessa parte do que eu já comentei um pouco aqui, dessa questão de transição de carreira, né, como foi o meu começo, e principalmente do que eu atuo muito hoje, que é dessa questão de gerenciamento de pele. Hoje, a maioria das minhas pacientes são pacientes que elas prezam por uma qualidade de pele. Então, não são pacientes tanto que elas gostariam de ter um rosto mais harmonizado, ou enfim, mais preenchido, exato, né? O preenchido. São pacientes mais maduras ali e que elas estão sentindo, principalmente, né, que aquelas marcas da idade chegam, mas muitas elas querem preservar aquelas marcas, só que elas querem passar uma cara de saúde, entende? De que olhem no rosto dela e falam, nossa, o que você tá fazendo na sua pele que tá tão boa? Então eu vou abordar sobre isso, principalmente na palestra, como trabalhar com essa questão do gerenciamento de pele. Gente, é assim, qualquer paciente que chegue no consultório aí na frente de vocês que sentar, a pele, gente, é o cartão de visitas. Exatamente. Eu costumo fazer analogia que é igual a pintura de uma casa. Exatamente. Enfim, a gente sabe fazer muito bem. A Gi, ela é a fada madrinha do negócio. Ela tem as funções mágicas dela, ela tem as mesclas mágicas dela. E ela entrega isso nos cursos dela. E ela vai entregar um pouquinho na palestra. Então, pra vocês ficarem com gostinho. Aproveitem, gente. Se inscrevam aí no Chui Summit. 5 de julho, Centro de Eventos Aurora Shopping em Londrina. É isso aí, gente. Muito obrigada por participar desse Chuicast. Eu que agradeço. Tamo juntos. Isso aí. E um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau!